Olá, amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de direito penal. Bom, nós estamos falando da teoria geral da infração penal, ou teoria geral do delito, ou teoria geral do crime, tudo no sentido amplo, né? E na aula passada, nós vimos o conceito de crime. Vimos o conceito analítico. Crime é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Esses três elementos para a melhor parte da doutrina. E como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar a estudar cada um desses elementos. Lembrando que todos são elementos indispensáveis para a existência de uma infração penal, seja um crime, seja uma contravenção. Então, olha como é que nós vamos pôr no quadro e tu vai me ajudar aí do outro lado, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Teoria geral do delito. Vamos pôr aqui em azul. Crime. Lembrando que crime é em sentido amplo, envolvendo também as contravenções. Crime. Primeiro elemento. Estamos falando do fato típico. Aqui está. Primeiro elemento, fato típico. Não existindo fato típico, ou seja, sendo fato atípico, não tem crime. Se o fato for típico, ainda existe a chance de ser crime. Basta existir também os outros dois elementos. Bom, aqui agora embaixo, eu vou colocar para vocês a estrutura do fato típico. Os elementos que compõem o fato típico. Então a gente coloca assim, ó. Fato típico. Nós vamos ter basicamente dois tipos de elementos. Afinal de contas, qual é a teoria que nós estamos adotando para a nossa teoria geral do delito? A teoria finalista. E para a teoria finalista, o fato típico é composto de elementos objetivos e de elementos subjetivos. Aqui estão. Bom, eu já dei um pouquinho da dica na última aula. Eu já falei mais ou menos na última aula sobre isso. Qual é a diferença entre esses dois? É que os elementos objetivos são de fácil percepção. A gente consegue captar pelos sentidos. Não é, em tese, preciso a existência de um processo criminal para averiguar se eles existem ou quais são. Os nossos sentidos já percebem. Nós vamos ter, em primeiro lugar, a conduta. Aqui está ela. Conduta é o primeiro elemento. Alguém vai me perguntar, mas professor, o que é conduta? Conduta, meus amigos, por exemplo, é a exteriorização de uma vontade. Aliás, quer conceito melhor? Exteriorizar uma vontade. Por exemplo, jogar esse pincel para cima, pegar ele aqui de volta. Isso é uma conduta. Certo? É a exteriorização de uma vontade. Agora, dar uma facada é uma conduta. Porque o sujeito está exteriorizando uma vontade.
certo? Todavia, dos elementos objetivos não basta a conduta. É preciso ainda mais um elemento. É preciso também o chamado resultado. Aqui está. Certo? Se eu pego uma faca, eu estou com uma faca, e faço assim com a faca, ó, no ar. Eu tive uma conduta? Tive, claro, né? Peguei a faca e fiz isso. Exteriorizei uma vontade. Agora, se a gente for reparar, em nenhum momento isso é crime. Agora, se eu atinjo uma pessoa, eu vou ter também um resultado. Se a pessoa morre, por exemplo, tive conduta e tive resultado. Agora, e se eu dou uma facada aqui, uma pessoa morre, mas ela morre a 10 mil quilômetros da onde eu estou, ao mesmo tempo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa pessoa não morreu em virtude da minha facada. Então não pode esse fato ser imputado a mim como típico. É preciso uma relação de causa e efeito entre a minha conduta e o resultado. Essa relação de causa e efeito nós chamamos de nexo causal. Aqui está. Nexo causal. Muito bem. Agora vejam só. Vejam só que interessante. De nada adianta ter uma conduta. Essa conduta gerar um resultado. Ter um nexo causal. Por exemplo, eu traio a minha esposa. Eu tive a conduta de trair. Teve um resultado, a traição. Se eu não tivesse traído, não haveria o fim do casamento. Mas é previsto em lei como crime? Não. Essa previsão do fato na lei, nós chamamos de tipicidade. Vocês perceberam que tudo isso aqui, se a polícia chegar num local e perceber que um sujeito apenas fez isso aqui com uma faca, sozinho num campo aberto, o policial vai virar as costas e vai embora. Porque é de fácil percepção. Tem conduta e não tem resultado. Ou então não há nem conduta. É apenas um papagaio proferindo injúrias. Puta, um panaca! O que adianta? Não há nexo causal. Ou então a polícia chega e percebe que é um caso de adultério. Basta virar as costas e ir embora, acabou. O problema é outro. O problema agora, meus amigos, é o seguinte. Às vezes, nós temos todos esses elementos aqui que são objetivos. Todos. Mas nem sempre nós vamos ter algum elemento subjetivo. E isso gera um grande problema no caso concreto. Querem ver? Estou dirigindo o meu carro. Tá? Estou dirigindo o meu carro. O meu carro está em perfeitas condições, manutenções em dia. Estou dentro do limite de velocidade, não estou embriagado, tudo certo. Daqui a pouco surge uma pessoa na frente do meu carro
e eu venho a colidir com essa pessoa e essa pessoa vem a óbito. Tem conduta? Claro que tem conduta. Minha conduta voluntária de dirigir um veículo. Tem conduta. Teve um resultado oriundo dessa conduta? Teve a morte. Se não fosse o ato de eu dirigir o meu veículo, eu teria atingido essa pessoa e ela morrido? Não. Então eu tenho também nexo causal. E a conduta de matar alguém está prevista em lei formalmente como crime? Está. Artigo 121, matar alguém. Está aqui. Só que agora surge o problema, pessoal. Primeiro, eu quis matar essa pessoa? Não. Eu não quis. Eu assumi o risco de matá-la? Ou seja, em algum momento do caso concreto, eu demonstrei indiferença se o resultado acontecesse? Não. Então vejam que se eu fosse responder por homicídio, eu teria que responder por homicídio doloso. Só que eu não posso responder por homicídio doloso, porque eu não tive nem a intenção e nem assumi o risco. Todavia, nada impede que o meu homicídio seja culposo. Vamos lá para o artigo 18 do Código Penal, venham comigo. Chegamos. Artigo 18, pessoal. Vejam. Disse o crime doloso. Vamos destacar. Doloso. Quando a gente quis o resultado. Foi o meu caso no exemplo? Não. Ou assumiu o risco de produzi-lo? Não. Todavia, nós temos um inciso 2, que é o crime culposo. Quando a gente deu causa ao resultado, primeiro, por imprudência. Eu fui imprudente, eu estava dirigindo em alta velocidade, eu estava dirigindo embriagado. Estava? Não. Negligência. Meus grandes amigos, eu deixei de fazer as revisões do carro, não apertei os parafusos do pneu da roda como deveria. Não, tudo certo. Ou imperícia. Em algum momento desse meu exemplo, eu falei que eu tinha alguma condição especial na habilitação de veículos? Não. Então, amigos, além de não ser doloso, também não foi culposo. E aí vem o grande problema. Olha o que diz o parágrafo único do artigo 18. Salvo os casos expressos em lei, que é o dolo, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O meu exemplo não teve nem dolo e nem culpa. Foi culpa, na verdade, exclusiva da vítima. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nesse meu exemplo, embora estejam presentes todos os elementos objetivos, faltou pelo menos um elemento subjetivo.
Já adiantando, o que são elementos subjetivos? Agora sim, são aqueles que a gente não enxerga. São aqueles que estão no interior do indivíduo, que é preciso um processo criminal para que se descubra se existem e se existem, quais são. Ou seja, é preciso dolo, culpa, ou em alguns casos excepcionais, nós vamos ter uma combinação chamada de préter-dolo. Uma diferença interessante aqui, pessoal, é o seguinte, né? Aliás, bem interessante. Os elementos objetivos, eles são cumulativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para existir fato típico, é preciso que existam todos esses quatro aqui. Os quatro precisam estar presentes no caso concreto. Faltou um deles, já era. Já os elementos subjetivos, eles são alternativos, ou seja, basta um. E geralmente vai ser um. Ou é dolo ou é culpa. Então, nesse meu exemplo, apenas para completar aqui a estrutura do quadro, a gente não tinha dolo, a gente não tinha culpa, a gente não tinha préter-dolo. O resultado disso tudo aqui é um fato atípico. E vocês já sabem muito bem agora, não é verdade? Se nós estamos diante de um fato atípico, nós não temos o crime. Então, pessoal, ficou fácil de entender. Faltou conduta, faltou fato típico, faltou crime. Faltou resultado, faltou fato típico, faltou crime. Faltou nexo causal, faltou fato típico, não há crime. Faltou tipicidade, não há fato típico, não há crime. Faltou dolo, não há fato típico, não há crime. Faltou culpa, não há fato típico, não há crime. E lembrando que esses elementos são subjetivos porque a gente não enxerga. Eu dou uma facada em uma pessoa e ela morre. Que crime é esse? A maioria dos alunos, dos candidatos que vão cru para uma prova, respondem homicídio. Mas não é verdade. Não é homicídio. Ou talvez seja, talvez não. Vai depender do dolo. Se o dolo é de matar, é homicídio. Mas se o dolo era de lesionar, o crime já é lesão corporal seguida de morte. Eu dou uma facada numa pessoa e ela sai machucada. Que crime é esse? Ah, é lesão corporal. Não vai afoito. Depende do dolo. Depende da intenção. Se a intenção é lesionar, o crime é de lesão corporal. Se a intenção, o dolo, é de matar, é tentativa de homicídio. Só que só um processo criminal para dizer isso. Por isso que leva o nome de elementos subjetivos. Pegaram? Sem problemas, não é? Dito isso tudo, o que nos resta agora trabalhar dentro do fato típico? Nós vamos para os elementos objetivos. Vamos começar a falar deles agora. Elementos objetivos. E o primeiro deles é a conduta. Primeiro elemento objetivo, conduta. E aí eu já vou querer um pouquinho de cuidado de vocês. Por quê, pessoal? Porque muita gente gosta de usar de redundância aqui.
Vamos botar assim, ó. Conduta. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes da expressão conduta humana, não é? Conduta humana. Pessoal, vejam, é redundante, porque toda conduta é humana. Vocês lembram o conceito de conduta que eu dei para vocês? Conduta é a exteriorização de uma vontade. Aqui está. Isso é a conduta. Exteriorizar uma vontade. E vontade, pessoal, tem ligação com consciência. E consciência só pode ser o quê? Consciência só pode ser humana. Os animais, eles não têm consciência. Por isso que os animais não cometem crimes. Como eu tinha dado o exemplo do papagaio injuriador, isso é impossível. Isso é completamente impossível. Certo? O caso do cachorro, né, que atinge uma pessoa, morde alguém, às vezes amando do seu dono. Esse cachorro não tem vontade, ele não tem conduta. Ele pode ter sido instrumento humano. O homem teve vontade de usar o animal como longa-manos para cometer o delito, para cometer o crime. Mas o animal, esse, meus amiguinhos, não. Ele não tem vontade nenhuma, certo? Exteriorização de uma vontade. Como é que fica a questão da pessoa jurídica nos crimes ambientais? É óbvio que a vontade advém de quem? Primeiro, presumida, e segundo, por trás da pessoa jurídica tem o homem. Nós não podemos de forma nenhuma esquecer isso, né? Por trás da pessoa jurídica existe o ser humano. Então é importante lembrar esse detalhe. Agora, dito isso sobre a conduta, a gente tem que saber que, baseado nela, a gente tem uma classificação de crime. Então a gente pode botar assim, ó, crimes baseados na conduta. Crimes baseados na conduta. Crimes podem ser comissivos e crimes podem ser omissivos. Aqui estão. Comissivos e omissivos. A classificação é muito fácil. Não há muita dificuldade de entender o que eu vou explicar agora para vocês. Senhores, olhem só. O que são crimes comissivos? São crimes cuja conduta decorre de uma ação, decorre de um agir, decorre de um fazer. A conduta, ela é positiva. Lembrem que o direito penal pune condutas, comportamentos humanos.
E os comportamentos humanos, eles são, na verdade, determinados através de verbos. Toda vez que o verbo do tipo penal for um fazer, nós temos um crime comissivo. O exemplo clássico é o homicídio. Artigo 121, matar alguém. Matar alguém é o exemplo clássico de um crime comissivo. Matar é fazer. Ou então o crime de furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Subtrair é conduta comissiva, é um fazer, é um agir. A concussão, que é exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Exigir é uma ação, é um fazer. Certo? O estupro, constranger alguém, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Já adianto aos senhores, inclusive, eu vou além. 99% dos crimes, seja no Código Penal brasileiro, seja em leis especiais, são comissivos. Decorrem de uma ação, decorrem de um fazer, de um agir. Por sua vez, nós vamos ter os crimes omissivos. E aí é que está, meus amigos. Isso faz com que a gente perceba uma coisa que eu não botei no quadro. Mas são as formas de conduta, não é? As formas de conduta não existem outras. Ou é uma ação, ou é uma omissão. Quando o crime decorrer de uma ação, nós vamos ter aqui o crime comissivo. Quando decorrer de uma omissão, decorre de uma omissão, nós vamos ter os crimes omissivos. Aqui está. Falei para vocês que era fácil, sem mistério. Agora, foi-se o tempo que a banca examinadora parava nisso aqui. Que a banca exigia o que eu coloquei aqui no quadro. Isso aqui se tornou o básico. O básico. A banca começou a exigir um pouco mais. Principalmente em concursos, que isso aqui já ficou muito manjado. E aí começou a se exigir as espécies de crimes omissivos. Sim, existem espécies de crimes omissivos. E eu já vou adiantar a vocês. Ao todo, meus amigos, são duas espécies de crimes omissivos. Nós temos os crimes omissivos próprios ou puros e temos os crimes omissivos impróprios ou impuros. E aqui sim, aqui costuma vir questão assim a Bangu. Vem muita questão sobre isso. E aí nós temos que conhecer muito bem. Mas isso, meus amigos, já é assunto
para um próximo vídeo. Não é assunto para agora. Agora é hora de tomar o cafezinho, de tomar aquele chazinho, e daqui a uns minutinhos, então, eu estou de volta para a sequência da nossa aula. Aguardo vocês. Valeu! Tchau, tchau!